Eu trouxe para vocês a respeito de uma pessoa. Eu não quero falar de algo, senão a pessoa mais importante que Jesus pôde deixar para a gente, que é a pessoa do Espírito Santo. Eu amo falar sobre o Espírito Santo porque a gente às vezes se comunica em Deus, para Deus em oração, a gente entende a pessoa de Jesus, o nosso Salvador, mas Jesus, quando subiu aos céus, ele disse: eu não vou deixar vocês sós, eu vou deixar vocês muito bem acompanhados, eu vou mandar um outro Consolador. E agora, ele não vai só como Jesus, que caminhava com os discípulos, né? Jesus caminhava ao lado dos discípulos. Não, agora ele vai vir para habitar em você. Então, essa é a pessoa. Eu titulei Quem é o Espírito Santo para você? Eu quero apresentar para você o Espírito Santo como uma pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Ele não simplesmente é um vento, como muitas vezes a Bíblia fala que ele é, como uma pomba, como muitas vezes é simbolizado, como como uma brisa, mas ele é uma força, mas acima de tudo ele é uma pessoa. É a pessoa, a expressão de Deus e de Jesus. Desde o princípio da criação, eles eram os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três, né? Façamos o homem em nossa imagem. Já havia ali a ação dos três. E quando a gente entende que a gente nasce de novo, você aceitou Jesus, você disse sim para ele se tornou o seu Salvador. Na velha aliança não tinha essa condição, mas agora na nova aliança, quando você toma essa decisão, o Espírito Santo passa a habitar em você. Você passa a ser templo, morada de Deus. Imagina isso. Lá na velha aliança, a presença de Deus só era manifestada dentro do Santo dos Santos. Ali na Arca da Aliança estava a presença de Deus. Mas agora você é essa Arca da Aliança, você é esse tabernáculo onde Deus habita. Você é o templo onde lá na velha aliança Deus entrava com manifestação de poder. Agora você é essa morada de Deus. Então você precisa conhecer sobre o Espírito Santo. Não é possível você ignorar uma pessoa que é Deus habitando dentro de você. É importante você saber. E o primeiro versículo que eu quero ler com você está lá em 1 Coríntios 3,16, que diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Essa é uma pergunta que você mesmo tem que, caramba, o Espírito habita em mim. Se você tem Jesus, o Espírito Santo habita em você. Então, para quê? Para você desenvolver comunhão, intimidade, ouvir a voz dele, reconhecer, ser sensível à voz dele. Um outro versículo de Gálatas 5:25 nos diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se o Espírito passou a habitar em você, esse andar no Espírito é viva com a consciência de que o Espírito Santo está em você. Eu trouxe mais duas versões. Uma versão, ela não tem em português, é a Bíblia amplificada, mas eu vou ler para você esse mesmo versículo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Na Bíblia amplificada diz assim: se pelo Espírito temos a nossa vida em Deus, sigamos em frente andando alinhados, tendo a nossa conduta controlada pelo Espírito Santo. A outra versão da Bíblia, a Mensagem, diz assim: já que a vida do Espírito é o tipo da vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento do coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área da sua vida. Ou seja, se você
disse sim para Jesus, o Espírito habita em você, ele quer se envolver em todas as áreas da sua vida. Você pode ter comunhão, intimidade, falar com Deus a respeito de tudo da sua vida. Ele agora está aí pertinho. Não um Deus distante, lá no céu. Ele está no céu, Deus está lá. Mas de uma forma misteriosa, milagrosa, sobrenatural, ele desceu a nós. E ele veio habitar em nós. E ele deseja se envolver com cada área da sua vida. Então, a primeira coisa que você tem que saber sobre o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E a pessoa do Espírito Santo agora habita em você. Em segundo lugar, ele é a tua força. Diga comigo assim, o Espírito Santo é a minha força. Ele é a tua força. Quando você se sente fraco, ele te faz forte. 2 Coríntios 12, 10 diz, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mas de onde vem essa força? Do Espírito Santo que habita em nós. Isaías 11, 2, é um versículo que está falando a respeito de Jesus. E quando a gente entende que agora Jesus faz parte da nossa vida, e tudo aquilo que foi dito a respeito de Jesus agora é também dito para a nossa vida. Então Isaías, já profetizando sobre Jesus, falou, repousará sobre ele, né, Jesus, o Espírito do Senhor. O espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza. O espírito que conhece e o Senhor. Então ele é a fortaleza. Ele é a força. Esse Espírito agora está em você. E Salmo 46, 1 é um versículo que a gente cita, a gente conhece, mas é importante você ter consciência disso. Salmo 46, 1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você está passando por dias difíceis? Ele está presente. Se você estiver passando por um vale, por um momento mesmo de luta, de dificuldade, lá Ele está com você. Ele nunca te deixa só. Ele é essa força, né? Esse refúgio, essa fortaleza presente. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus presente na nossa vida, é Deus conosco o tempo todo. Você não precisa desistir só porque os teus sentimentos te dizem, eu estou fraco, eu estou cansada, eu estou desanimado. Não se deixe levar pelos sentimentos. Talvez as emoções estejam um turbilhão dentro de você. Apenas confie. Apenas confie que o Espírito vai te fortalecer. Ele é a tua força. Ele é a fortaleza. Efésios 6, 10. Vamos ler o que diz lá o apóstolo Paulo. Vai começar a descrição da armadura de Deus. Todas aquelas peças espirituais que formam a armadura de Deus, né? A couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, enfim, as sandálias do Evangelho da Paz. Mas antes dele descrever, ele diz assim, quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Esse é um versículo que você tem que repetir para você mesmo. Eu sou fortalecido na força, não nas minhas forças, mas na força do Senhor. Então, há momentos na vida em que a gente pensa assim, eu não vou suportar passar por isso. Isso está muito difícil para mim. Eu lembro que durante um período e que nosso netinho, meu e do Maurício, o filho do Duda da Marcele, o Vicente, passou por uma enfermidade grave, em que nós nos vimos ali com ele numa UTI, e eu estava muito sentida dele estar passando por aquilo, de ver Marcele prestes a ter o segundo bebê, passar por aquilo. E teve um momento que Deus começou a me acalmar, assim, que eu pensava assim, eu não vou suportar ver meu neto passar por isso tudo. E veio aquela voz do Espírito Santo dentro de mim. Não se preocupe, confie em mim, eu vou cuidar dele.
E eu só fui capaz de ouvir aquela voz porque eu entendia que de mim mesma eu não ia ter a força que eu precisava. Então eu fui buscar em Deus e Deus falou para mim, confie em mim. Então você está passando por dias difíceis, a força que você precisa vem do Senhor, vem dEle. Assim como o Espírito Santo, ele traz essa força no momento mais difícil, é para você entender que ele está disponível. Ele está sempre disponível a você. Então, é importante você saber que essa força, não, eu vou lutar, eu vou tentar, eu vou conseguir. Ok, você se prepara, você avança, né, para ser bom no seu trabalho, mas a força vem do Senhor. Você precisa ver coisas acontecerem no seu relacionamento, mas a força, que diz aqui que é uma fortaleza inabalável. Imagina uma fortaleza, uma muralha. Esse é o Espírito Santo em nós. É uma fortaleza que nos protege, é uma fortaleza que nos dá segurança. O que você tem precisado de segurança, o Espírito Santo é a tua segurança. Ele é a tua força. Amém? Salmo 118 não vai estar ali projetado, não. Eu, de última hora, lembrei desse salmo. Eu não posso deixar de ler para você alguns versículos aqui pulados. Depois você lê ele todo, que é um salmo maravilhoso. Diz assim: em meio à tribulação invoquei o Senhor, Ele me ouviu e me deu livramento. O Senhor está comigo, não temerei. O que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo. E aí mais adiante ele diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Esse é o Senhor, que poderá fazer o homem, que poderá fazer qualquer mal, dificuldade. O Senhor é a sua força. Você não vai fraquejar. Nesse salmo aqui não diz nem esse termo tão fraco assim que eu botei, fraquejar, não. Esse salmo diz assim, ele afirma, o salmista afirma assim: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Por quê? Porque Ele é a minha força. Está passando aí por dias difíceis na sua vida, no nosso país, você não vai morrer, você não vai sucumbir, você não vai fraquejar, não vai fracassar, porque o Senhor é a sua força. Amém? Esse é o Espírito Santo que habita em nós. O que mais que Ele é? Ele é o Espírito da graça. Ele é o Espírito da graça. Zacarias 12:10 diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Esse versículo está lá na velha aliança, mas já falando da graça de Deus que é derramada sobre nós. E nós entendemos que graça é um favor imerecido. Então você é favorecido, é agraciado, não pelos seus méritos, mas pelo que Jesus fez por você. Então, tem graça suficiente, tem graça sobre graça, para te perdoar, para te curar, para te transformar. Tem graça suficiente para te fazer prosperar, para você viver em paz e harmonia. A graça suficiente. 2 Timóteo 1:9 diz que a graça já nos foi dada em Cristo Jesus. Diga assim: a graça já me foi dada. Eu sou alvo do favor de Deus. Diga isso: eu sou alvo do amor, do favor de Deus. João 1,16 diz assim: porque todos nós temos recebido na sua plenitude graça sobre graça. Não um pouquinho, não uma medida, mas na plenitude de tudo que a graça é, nós temos recebido. Então você é altamente favorecido. Não fique dependendo de sorte ou de azar, nem de circunstâncias externas favoráveis. Se as coisas vão bem. Não importa. A economia do país, enfim, coloque sua dependência em Deus. Coloque a dependência nele. Confie que você é um favorecido dele. Confie que Deus é favorável a você. Ele está do teu time. Deus está do teu lado, Ele é do teu time, Ele não está contra você. Ele está a seu favor. E Ele tem prazer na tua prosperidade.
Por isso que eu botei aqui, não importa a economia desse país. Para a velha aliança, diz que o Senhor tinha prazer na prosperidade dos servos. Agora somos filhos. Quanto mais nós, os filhos. Então, se as coisas estão apertadas, tudo coopera para o bem. Ele transforma o mal em bem, porque Ele tem prosperidade para você, Ele tem graça. Ele é a graça manifestada, a própria presença do Espírito Santo é a graça em nós. Quarto lugar, Ele é quem te transforma. 2 Coríntios 3,18 nos diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Isso aqui fala de adorar a Deus, de contemplar, de focar nele, né? A glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quem que nos transforma? O Espírito. Nós somos transformados pelo Espírito Santo. É Ele quem nos transforma. Ninguém muda ninguém. Mulher não muda marido, marido não muda mulher, pais não mudam filhos. Você não consegue mudar uma pessoa. De quem é a ação, né? Não é por força, não é por violência, você tem que mudar. Ou então você mesmo dizer, eu preciso mudar. Não é pela sua força, é pela ação do Espírito Santo em nós, quando olhamos e fixamos em Deus. Quanto mais você olha para Deus, mais semelhante a Ele você se torna. E aí a transformação acontece. Homens violentos, mulheres nervosas, coisas desse tipo que a gente vê assim, caramba, quanto mais eu fixei em Deus, mais eu fui transformada. Eu era assim, hoje eu sou mais parecido com Jesus. Então é Ele, é o Espírito Santo, porque cristianismo é mudança. Cristianismo fala de transformação. Quando Jesus entra na nossa vida tudo muda. E isso não pode ter sido um episódio lá atrás. Isso é algo que tem que acontecer todo dia na nossa vida. Amém? Ele trabalha, ele flui o Espírito Santo para te frutificar. O fruto do Espírito acontecer dentro de você é a ação do Espírito Santo para te conformar à imagem de Cristo. E em quinto e último lugar, o Espírito Santo é o teu guia. Ele é o teu guia. Salmo 48, 14 diz assim: este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Eu amei quando eu li esse versículo. Você sabe o que é você ter alguém te guiando todo o tempo? Em todo o tempo Ele quer ser seu guia até a morte. Ele nos guia até o fim dos nossos dias. Um tempo atrás, eu já fiz algumas viagens para Israel. E a primeira viagem que nós fizemos, não, a primeira e a segunda, nós fomos para lá sem um guia turístico. Não sei se você já fez uma viagem sem guia turístico, mas o que acontece é o seguinte: você tem que abrir um livrinho de turismo, que você se informa, com poucas informações, e às vezes você acaba querendo ouvir assim, um guia da excursão do lado, você acaba querendo ter alguma informação, mas você desperdiça tempo quando você não tem um guia, porque você não sabe das coisas. Então você às vezes começa o passeio por uma atividade errada, por um museu que vai ser muito demorado, você perdeu o seu dia, mas o guia sabe, né, te levar. E às vezes ele compra teu ingresso com antecedência, você não enfrenta aquela fila, entra no Coliseu, coisas assim, já direto, você não desperdiça tempo, você não erra na rota, porque ele sabe, ele é treinado para isso, para te guiar. E ele te dá as informações corretas, muito mais do que aquele livrinho sabe dizer. Ele te fala, ele te conta uma história do lugar. E você não se perde. Numa das viagens que eu fiz com o Maurício sozinho, não era nem Israel, quantas vezes a gente se perdia, pegava aquele mapa, olhava ele na posição errada, então em vez de ir para a esquerda, ia para a direita, dava tudo errado. E às vezes na vida você está caminhando a sua vida sem o guia. E o que acontece é que o Espírito Santo quer ser seu guia para você não desperdiçar seu tempo.
errando, e errando, e errando, até sair do trilho, volta, e tem que dar uma volta tremenda, porque você saiu daquela vontade boa, perfeita e agradável, que Ele sabe que é o melhor para você. Ele é seu guia para te dar informação, porque Ele revela Jesus para você. O Espírito Santo, quando você abre a Bíblia, ele te inspira, ele revela a vontade de Deus, ele revela quem é Jesus, quem é o Pai, quem você é. Então ele sabe, ele quer te guiar por isso. Provérbios 16, 9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, mas em outra versão diz assim: mas o Senhor é quem possibilita que os seus caminhos sejam realizados. É Ele que te leva por esse caminho certo, seguro, e Ele quer te guiar. Então não desperdice seus anos ignorando a pessoa do Espírito Santo. Dê ouvido à voz dele. Se for preciso, recalcule a rota. Eu saí da vontade de Deus. Eu entrei por caminhos errados. Deus te traz de volta, através da voz do Espírito Santo. Ela não é uma voz acusadora. O nosso Deus não é o acusador. Ele não traz culpa nem condenação quando você erra. Ele tem uma voz de amor e graça para você, porque Ele quer sempre te levantar. Ele é a videira verdadeira. Se você estiver ligado nele e você sendo um ramo, Ele te levanta para você dar frutos e para você seguir uma nova direção. Deus tem sempre coisas novas para nós. Sempre, hoje é dia de novas direções. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, Ele tem propósitos para você. Então, se queremos conhecer a vontade de Deus, Ele usa a palavra dele. A palavra de Deus é a vontade de Deus expressa, né, aqui em papel. E Ele nos usa. Ele usa a palavra dele para nos dar direção, mas ele também tem uma voz que fala ao nosso coração. E essa voz traz paz, traz descanso, traz segurança, te leva certo para o teu destino, ele te leva para onde ele planejou e projetou que você chegue, e o teu lugar no projeto de Deus é vitória. Lá é o lugar. Se você veio buscar a vitória nessa noite, saiba que lá é esse lugar onde Deus quer te levar. Mas é preciso você ser sensível à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus falou, eu vou deixar outro consolador, essa palavra é paracletos em grego. Se você for lá no dicionário, paracletos é confortador, consolador, mas é fortalecedor, porque Ele é a força. É ajudador, Ele é a sabedoria, Ele tem o conselho, Ele tem o melhor para você, e Ele é teu guia. Deus pode até usar pessoas para te orientar, e te ajudar, e te aconselhar, mas Ele é o melhor conselheiro. Lá em Isaías, profetizando também sobre Jesus, disse, Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é um maravilhoso conselheiro. Esse é o Espírito Santo que habita em você. E se você veio aqui em busca de algo, talvez, eu não sei qual é a sua necessidade. Talvez a cura de uma enfermidade, talvez a cura da sua alma aflita e talvez amedrontada com tudo que está acontecendo. Talvez você venha buscar algo para a sua família. Talvez você venha dizendo, olha, eu já tentei de tudo, eu estou sem trabalho, eu preciso de um emprego. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas eu sei do seguinte, nós temos um Deus. E Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Ele é fiel em cumprir cada uma das suas promessas. E lá na palavra de Deus você vai encontrar que Ele diz o seguinte, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Qualquer que seja, na área emocional, na área física, na área financeira, esse é o Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza, Ele é rico de graça, Ele é rico de amor, Ele é rico de bênçãos.
Ele já te deu cada uma delas. Então eu queria que nessa noite você simplesmente tomasse posse daquilo que já te pertence. Que você cresce que Deus é a sua força e que você vai ser fortalecido em dias difíceis. Eu queria que agora você ficasse de pé.